Na busca pela sua irmã desaparecida, um criminoso renegado vai até um hotel sórdido, onde ele encontra hóspedes sinistros e tem um romance com uma moça misteriosa. Fogo Sombrio, ou lá no original mexicano Fuego Negro, ou no inglês Dark Forces, é um filme de terror, suspense, mistério aí, lançado pela Netflix em 2020. Ele realmente me chamou muita atenção por causa do trailer, que tem vários elementos ali sobrenaturais, bastante cores. Então eu resolvi assistir logo ele para poder falar aqui com vocês e onde eu fui me meter, né? O que eu faço por vocês, queridos espectadores? Vou começar falando do protagonista, né? O nosso criminoso aí, renegado, que é um homão, né? Um homão clássico, aquele clichê de homem, peito estufado, fortão, bigodudo e tal. Ele é muito mal, ele anda de sobretudo, ele tem uma faca sempre à mão e ele é também uma pessoa de poucas palavras, né? Ele resolve tudo com o olhar, com a atitude dele, né? Tudo é muito óbvio, então ele não tem essa necessidade de construir muito personagem ali, muito, né? Não tem muita relação com todo mundo, mas mesmo assim ele vai até os seus hóspedes, os diferentes hóspedes, né, desse hotel misterioso, inclusive até invadindo alguns quartos, né, quando é necessário para investigar ali qualquer tipo de problema. Mas ele é aquele anti-herói estereótipo da novela mexicana. Tudo que eu falar aqui basicamente vai ter uma grandíssima pitada aí de novela mexicana, de drama mexicano, aquelas feições, aqueles diálogos, aquelas cenas. Então imagina tudo que eu tô falando com uma pegada da mexicana. Já o seu interesse romântico ao longo do filme é a senhorita Ruby, que é a tradicional femme fatale. Ela se faz de vítima, ela manipula todo mundo, né? Mas ela também tá muito interessada numa vida com mais emoção, né? Com crime, com perigo, né? Então, obviamente, ela é muito atraída por esse nosso protagonista e vai tentar aí ajudar ou, de repente, atrapalhar ele nessa sua missão de encontrar a sua irmã. Acreditando que o último paradeiro da sua irmã é esse hotel, né? Ela esteve nesse hotel, ele começa a interagir, a conversar, a investigar ali junto com seus diferentes hóspedes, e eles são bem bizarros, eles são bem estranhos, é uma coisa meio caricata, fantasiosa, surreal, né? Você vai ter aí o escritor drogado, você vai ter prostitutas, você vai ter vidente, você vai ter a velha misteriosa. Isso lembra muito alguns seriados de mistério, principalmente a vibe Twin Peaks, né? Por causa da iluminação também, lembra um pouco do cinema italiano, né? Inclusive eu acho que essa é a maior qualidade do filme, sabe? A iluminação dele, porque as cenas são muito bem montadas, né? Também as cenografias, né? Você tem muitas texturas. É realmente uma coisa bem legal de se ver, porque eu fico imaginando o trabalho da equipe de iluminação para cada take, né? Cada movimentação de câmera você tem que reorganizar todas as cores, são muitas cores, muitos filtros, bastante fumaça. Então, pelo menos isso, eu acredito que eles tenham acertado bastante. Não é à toa que o Franco, nosso protagonista, ele começa a ter cada vez mais pesadelos, né? Com toda essa coisa acontecendo em volta aí no hotel. Quanto mais tempo ele fica nesse hotel, mais essas forças misteriosas, né? Essas forças malignas vão influenciando suas atitudes, suas emoções, né? E o filme entra nessa mistura de mistério fantasmagórico, um pouco de coisa gótica ali, com problemas, né? Ações mais humanas, por exemplo, um assalto à mão armada e uma rede de prostituição. Ao invés dele desenvolver melhor essa trama e equilibrar esses elementos, ele acaba focando muito mais no imaginário, né? Também na parte visual da coisa, da representação, dos efeitos especiais. E aí a coisa toda se aproxima mais mesmo de um drama, de uma novela mexicana, ou principalmente de uma forma mais teatral, né? Todos os atores, né? Todas as atuações em si, elas parecem mais teatrais, mais artificiais. Se você reparar bem, as câmeras, a direção de câmera, a direção dos atores, é realmente uma coisa bem mais artificial. Então é possível que você não consiga entrar exatamente dentro dessa história, né? Você não consiga desenvolver uma empatia com nenhum dos personagens, você pode até estar intrigado com esse mistério, mas são muitos os elementos jogados ali só porque talvez as ideias eram muito boas, né? Visualmente eram muito apelativas, mas realmente a trama acaba se perdendo ali no meio desses vários elementos. Eu também senti o filme extremamente arrastado, principalmente na primeira parte dele, né? Porque você não desenvolve muito da história. Quando ele foca mais nesses elementos, né? Que você vai criando essa ambientação, mistério, etc. Ele não realmente traz muitas informações, ele não faz a trama andar, né? Inclusive você vai sentir aí que tem alguns furos, né? Temporais na trama, né? Sobre quanto tempo passa quando ele entra nesse hotel, né? Até quando as coisas finalmente começam a acontecer. Então ele realmente acaba não aprofundando
aprofundando muito nesses personagens e muito menos na relação entre eles, né? Como é que funciona esse hotel, como é que é a relação entre os diferentes hóspedes, isso realmente não existe. É muito mais focado nesses vários elementos, nessa sequência de eventos, então o ritmo fica muito mais truncado porque você não sente que a história tá andando pra algum lugar. Inclusive, várias coisas que acontecem não servem pra nada na história, não serve pra missão, que é encontrar a sua irmã, né? Você acaba desviando a atenção do que realmente importa para a reta final. E aí, do nada, ele também inventa de fazer algumas cenas de ação, cenas de luta, né? Luta física ali, com vários cortes, vários takes e tal. E, cara, pra mim foram as piores decisões desse filme, com certeza, porque as lutas são deploráveis, são muito ruins. Com certeza, o diretor não fazia ideia do que ele tava fazendo ali, naquelas cenas de luta que, tipo, são muito ruins, muito horríveis mesmo. O filme tem, sim, uma boa carga de cenas de terror, né? Você vai ter ali espíritos, aparições, você vai ter ali algumas coisas bizarras, mas elas não servem exatamente pra influenciar ali no grande escopo ou fisicamente o nosso protagonista, né? Servem muito mais como um presságio, servem muito mais pra avisar que coisas vão dar errado do que realmente causar um mal significativo pro nosso protagonista. Então isso realmente não tem tanto impacto ao longo prazo. E pra colocar a cereja nesse bolo de filme mexicano que foi difícil assistir até o final, nós temos aí uma espécie de parasita em formato de lesma, que é uma representação do mal, né, que tá presente aí nos personagens. Ele passa de uma pessoa para outra às vezes, enfim, tem uma participação significativa no filme, mas ele é no formato de um pênis gigante. Sim, é uma lesma no formato de pênis gigante com dentes. É exatamente isso que você ouviu, esse filme tem um elemento desses, né, e nesse momento o filme já tinha me perdido há muito tempo, só que é claro que essa ideia, né, a gente já viu isso ser feito em alguns outros filmes, mas é um filme que se leva muito a sério pra ter um elemento desses, né? Você vai ter várias coisas sobrenaturais acontecendo, mas o parasita sobrenatural ali em formato de pênis dentado, né, é literalmente aí morte ao pênis. Toda a trajetória ali pra encontrar a irmã dele, né, pra saber exatamente o que aconteceu com ela, eu já não tava mais me importando, na verdade eu não tava me importando com personagem nenhum, eu só queria que acabasse, né, como vai acabar esse mistério, eu só queria ver como é que ele ia conseguir fechar todos esses elementos, né, como é que ele ia costurar no final, e obviamente foi muito desanimador, né, aquele final, a cena final foi inacreditável. Eu acho que eu só passo esses perrengues de ver esses filmes, né, esse tipo de filme, pra que outras pessoas, como você, espectador, pra que você não tenha que assistir, você não perca o seu tempo com esses lançamentos da Netflix de gosto muito duvidoso. A gente vai continuar, sim, na procura de filmes de terror, né, que valham a pena aí da Netflix, alguns deles realmente valem, a gente vai continuar falando sobre eles, mas Fuego Negro, né, Dark Forces ou Fogo Sombrio não é um deles. Pode passar longe, pode não perder o seu tempo, mas caso você já tenha cometido esse pecado, comenta ali embaixo para eu saber a sua opinião. Vamos debater mais sobre a lesma peniana dentada. Minha nota para Fogo Sombrio é 2,5 de 10, justamente pela fotografia, né, pelas luzes, porque isso realmente foi bem legal. Mas se você quer ver outros filmes aqui sendo analisados, outros filmes da Netflix, originais da Netflix, tem também essa lista de filmes de suspense, mistério e ficção científica que eu fiz. Tem vários filmes incríveis, né? São 8 filmes. Você pode clicar aqui no card para ter acesso a essa lista maravilhosa e a gente conversa mais sobre eles depois. Obrigado, como sempre, por assistir. Eu sou o Fernando Ticon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!